E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. E eu particularmente gosto muito desse modelo da transição de carreira. Porque, poxa, às vezes, olha a minha situação, quase me formei em 3 faculdades até descobrir o que eu realmente gostava. Quando a galera começa como engenheiro, que é a principal formação que tem no mercado financeiro, ou economia, ou direito... O pessoal pensa que são os economistas, mas para cada economista que eu conheço do mercado Exato. tem uns 15 engenheiros. Exato. Às vezes a gente é muito novo e é forçado a escolher uma profissão. Poxa, passa 5 anos lá, tá trabalhando naquela área. Então, essa migração de carreira ser parcial é muito importante. Porque faz um onboarding, vai lá, testa. Será que é realmente isso que tu quer para tua carreira? Cria um pé de meia e sim, concordo contigo. Se não tá em turno integral, poxa, vai perder muito desempenho. Fez 6 meses, testou, tem os primeiros clientes, pegou alguma experiência e talvez seja o momento de entrar de cabeça numa coisa que a pessoa realmente quer fazer para o resto da vida. Um disclaimer, né? Eu sou analista internacional, sou formada em relações internacionais, então nem economista, nem engenheiro. Tem espaço para outras formações. Enfim, é bem legal, mas o ponto que, como eu passei por isso... Isso não é aqui de São Paulo também, acho que é importante falar. Não sou. Sou do Acre do Sudeste, que as pessoas me zoam o dia inteiro, sou do Espírito Santo, então é bem difícil, de fato, chegar até, né, São Paulo, você sabe bem, então, enfim, brincadeiras à parte. Tem um ponto que eu gosto muito de trazer, eu fiz a transição de carreira e na época eu não tinha essa opção de levar os dois, porque a Ancor, né, o assessor, ele não pode, como ele entra em contrato social, ele não pode ter uma outra ocupação. Eu era CLT, então não tinha como fazer os dois juntos. Exato. Mas algo que eu gostaria de sugerir, né, para quem tem interesse e já pensa numa transição de carreira, não só para o mercado, mas no todo, é de fato montar uma reserva. Perfeito. Além da reserva de emergência, porque não é uma emergência, digamos que é uma reserva de transição que te permita, dentro das possibilidades, é claro que você vai ter que fazer um esforço também para reduzir o seu padrão, né, de vida e para você se enquadrar ali. Você vai ter que ficar um tempo atuando em montar essa reserva. Então, eventualmente, você coloca um prazo, você traça um percentual que você possa montar uma reserva que te permita, talvez, ao invés de fazer os dois ao mesmo tempo, que é difícil, o tempo é escasso, e a dedicação, ela, de fato, tem que ser exclusiva, sobreviver, né? Viver, de fato, da reserva durante 6, 7, 8 meses. Na Portfel, a gente tem casos de vários consultores que fizeram isso e hoje vivem da reserva, mas sabendo que existe uma curva, né, de crescimento que vai permitir com que, em pouco tempo, ou no médio prazo, você sempre joga para cima, você pare de consumir da reserva e volte a aportar. Isso é legal. Diga aí, Felipe. Não, tem 2 pontos importantes, né? O primeiro é que nós temos, inclusive, médicos consultores que cansaram de só dar plantão, Alunos só da fazer Top operação. Invest, inclusive. Alunos da Top Invest, né? Que estão nessa migração agora e estão começando a captar de maneira relevante, né? E por que a gente vê tantas pessoas? A gente tem funcionário público, militar, pessoas que realmente saíram do trabalho para focar 100% na carreira de consultor. Por que a gente vê esse interesse tão grande na carreira da consultoria? Porque a exponencialidade da profissão é muito interessante. Vamos supor que você, Perini, virou consultor. Tá? E você, depois de um ano, montou uma carteira de 50 milhões de reais. Né? E você falou, olha, Felipe, eu tenho aqui 100 clientes, não quero mais atender. Eu quero só dar um atendimento de ponta para esses meus 100 clientes. Não beleza? capta mais nada de outro, só fica com aqueles. Só fica com o que você tem. 50 milhões ali, 100 clientes. Tá? Eu estou falando de 50, pode ser qualquer outro valor, só dar de exemplo. Normalmente, a carteira dos seus clientes cresce algo como 25% ao ano. Por quê? 10 a 15% é o próprio rendimento da carteira, com Selic é quase 14%, isso é fácil, né? E 10 a 15% são dos aportes recorrentes, né? Então, se você faz um bom trabalho de planejamento financeiro e faz a pessoa aportar com frequência, óbvio que tem cliente que às vezes vai ganhar um bônus e investe 30% da carteira de uma vez, outros não investem nada, estão em fase de aposentadoria, mas na média a gente vê esse comportamento. Então, vamos supor que você só está atendendo esses 100 clientes, um ano depois sua carteira cresceu 25%, de maneira passiva. Ou seja, seu salário cresceu de maneira passiva 25%. Mas você bota 3 anos no total, 25% ao ano a cada 3 anos, você dobra seu salário. Então, você passou de ter uma carteira de 50 milhões para ter uma de 100 3 anos depois. Depois uma de 200, 400 e por aí vai. Então, da mesma maneira que a gente ensina os nossos clientes a aproveitarem da exponencialidade do mercado financeiro, dos investimentos de longo prazo, isso se reflete no tamanho da carteira do consultor, que tem vários clientes que aproveitam essa exponencialidade.
Então, a gente entende que é uma profissão que tem muito, muito potencial. Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente tem cerca de 1.200, 1.300 consultores só registrados. 1.326 na minha última pesquisa. 1.326 registrados. E vale lembrar que vários deles não atuam. Por exemplo, eu estou registrado como consultor, mas eu não atuo de fato na área. Isso é muito Exato. pouco, então. São muito poucos. Se Quantos pegar estão na nos Portugal Estados desses? Unidos, nos Estados Unidos são mais de 300 mil financial advisors. Tudo bem que a população é maior, mas não é tantas vezes maior assim. Exatamente. Pô. Né? 300 mil para 1.000 e pouco. É muita diferença. É muita diferença. Então, assim, a gente entende que tem um oceano azul, tem uma exponencialidade gigantesca, é um negócio com boa margem. Então, assim, e o melhor de tudo é que você tem um propósito. Quando a gente atende um cliente, muitas vezes você vê um cliente numa situação ruim financeira, seja planejamento, investimentos, você fica desesperado para fazer o melhor para ele. Você sabe que é o melhor e agora seu trabalho é só convencê-lo a também fazer o melhor para ele. Então, além de ter um potencial de remuneração muito alto, você também tem um propósito.